Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre pedra brita, cultivo de orquídeas na brita. Não vou falar o que eu já falei, não vou falar aqui da minha região e do meu cultivo, porque já tem um vídeo sobre isso. Hoje a gente vai discutir, a gente vai desenvolver maneiras de usar a pedra brita em todas as regiões do Brasil. Eu vou pegar o estereótipo de clima de cada região do Brasil e a gente vai desenvolver maneiras de usar a pedra brita para cada lugar do Brasil. Olha, é uma maneira da gente poder usufruir o que a brita tem de melhor, que ela melhor proporciona no cultivo de orquídeas. Gente, o vídeo de hoje está imperdível. Você já se prepara que a gente vai arrasar e roda a vinheta. Pedra brita. Eu acho que o único lado negativo da pedra brita, o cultivo de orquídeas na pedra brita, é o peso. Se não fosse pelo peso, eu acho que estaria tranquilo. Gata, pelo amor de Deus, como assim? Você ainda não se inscreveu no canal? O botão de se inscrever está aqui embaixo. Você soca o dedo nesse botão de se inscrever. Aproveita para ativar o sininho, que eu envio o vídeo 2 vezes na semana. E tem uma live mensal onde você pode tirar suas dúvidas e bater papo comigo. Só coisa boa. Coisa boa também é o Instagram. @arco-íris de orquídeas, arco-íris de orquídeas. Fotos diárias, atualizações que não tem aqui. Um espaço para você ficar bem pertinho de mim, tá bom? Perto de mim você fica também no grupo, lá no Facebook, Arco-Íris Sociedade Orquidófila. Um lugar lindo, um lugar maravilhoso, cheio de gente linda que só tá faltando você. Você que é linda, por que você não tá lá, né? Ó, pra facilitar a tua vida, coloquei o link de tudo aqui embaixo. Você já se inscreveu, já ativou o sininho, abre o box de informações, se inscreve, clica no link do Instagram, clica no link do grupo e eu vou ficar muito feliz de ter você pertinho de mim. Show de bola? Posso contar com você? Então, ó, muito obrigado, agradeço e arrasa. Beijo, gata. Tchau. Mas enfim, né? Tirando esse negócio do peso, eu acho que a gente consegue manejar, porque é tão bom cultivar orquídeas na pedra brita que acho que todo mundo tinha que aproveitar essa oportunidade, né? Então é isso que a gente vai fazer hoje. Vou separar as regiões do Brasil, vamos pegar o estereótipo de clima de cada região e vamos desenvolver maneiras de usar a pedra brita, tá bom? Obviamente que dentro da região sul a gente tem muitos climas, muitas possibilidades. Então talvez, se o clima, por exemplo, do que eu falar do sul não for exatamente o que você vive, a gente sempre tem uma maneira de adaptar, de misturar, de combinar. Talvez a da região sul exatamente não funcione para você, mas a da sudeste funciona. Enfim, gente, a gente vai fazer assim separadinho, mas como muita coisa no cultivo de orquídeas, é só a gente adaptar, é só a gente misturar, é só a gente fazer acontecer que dá certo, tá bom? Vamos começar pelo sul do Brasil. Como é que é o clima típico, estereotipado do sul do Brasil? É um lugar mais frio, é um lugar mais fresquinho, é um lugar onde provavelmente a água vai secar mais devagar por ser mais ameno. Então, se a gente fosse usar a pedra brita dentro de um vaso plástico, acho que a gente conseguiria usar a pedra brita no sul, no vaso plástico, só a pedra brita. Porque ela própria já tem bastante aeração, né? Se você furar bem o vaso, você vai dar mais aeração ainda. Vaso de plástico, tá, gente? Então, você do sul quer usar sua brita no vaso de plástico, quer plantar na brita no vaso de plástico, usa ela pura. Se você precisar de plantar uma planta com um pouco mais de umidade, que precise de mais umidade, uma orquídea com mais umidade, aí a gente tem algumas opções. Se você quiser aumentar essa umidade de uma maneira
pontual, você pode fazer um fundo do vaso com um esfagno, tá bom? Como? Bota uma camada de pedra brita no fundo para fazer uma drenagem, faz uma camada de esfagno leve, completa com pedra brita, bota a planta e termina de plantar. Você vai ter ali um ponto de umidade no fundo do vaso que vai manter esse vaso mais úmido por mais tempo, sem deixar as raízes da planta em si, o rizoma da planta e as raízes da planta encharcados. Obviamente que, conforme a planta se desenvolver, ela vai chegar até o fundo, mas o rizoma, que é a parte principal da planta, ou aonde a planta ficar encostada no topo da brita, não vai ter umidade excessiva e não vai ter raízes ensopadas por muito tempo, porque a fonte de umidade está mais embaixo. Se você não quiser fazer isso, você pode misturar no vaso de plástico a brita com um pouco de casca de pinos. Mais umidade, uma casca de pinos mais fininha. Menos umidade, mas ainda um pouco mais do que a brita pura, uma casca de pinos média. Então no vaso pro sul pode ser isso. Vamos pensar em vaso de cerâmica. Você quer plantar no sul no vaso de cerâmica. O vaso de cerâmica ele é muito bom porque ele fica bem fresquinho, né? E a brita, dentro dela, ela também fica fresquinha. Por mais que ela pegue sol em cima, dentro da brita ela fica fresca, ela fica aerada, ela fica geladinha e as plantas adoram isso. Se você for plantar uma orquídea que não precise de muita umidade no vaso de cerâmica, o que eu faria? Eu botaria uma camada de pedra brita, plantaria a planta e botaria um pouquinho de esfagno só em cima para dar um extra de umidade. Não botaria dentro do vaso, tá? O vaso de cerâmica, brita e um pouquinho de esfagno só em cima, perto da planta, para dar um extra ali, pontual, tá? Se você for plantar uma planta que precise de mais umidade, eu faria o seguinte. Como faz muito frio, é um lugar que gela no inverno, eu não colocaria muito esfagno, porque esse esfagno pode ficar muito gelado, muito frio e não vai dar certo, tá? Então, como que eu faria isso? Uma planta um pouco mais de umidade no vaso de cerâmica no sul. Eu misturaria com uma casca de pinos mais fina ou uma casca de pinos mais média, tá? Não usaria esfagno de maneira alguma. Se eu for plantar uma orquídea no cachepô com brita, aí eu já usaria um pouquinho de esfagno, mas eu botaria o esfagno ao redor do cachepô. Forra o cachepô com o sombrite para ele segurar as britas, né? Eu tenho um vídeo de replante no cachepô, tá aparecendo aqui em cima. Forra o cachepô com a brita, com o sombrite para segurar a brita, bota uma camada de brita fininha embaixo, salpica um pouco de esfagno no fundo do cachepô, completa com a brita, planta e foi. Você vai ter... O cachepô é muito aerado, né? Por mais que fique muito frio, ele respira muito, ele ventila muito. Então, aquela camada de esfagno vai dar um pouco mais de umidade, sem ensopar a planta, sem ficar muito gelado, sem congelar a planta, sem fazer mal para a planta, porque é extremamente aerado. Bom, então no sul, essas foram as 3 opções que eu faria, né? Obviamente que isso tudo pode se misturar, pode se mudar, enfim. Você sabe aí o que é melhor para você? Mas pensa o seguinte, no verão, na época de calor, a planta não gosta de ficar molhada na hora mais quente do dia. E no inverno, as orquídeas não gostam de ficar molhadas nas horas mais frias do dia. Então, quando você for plantar, pensa, vai ficar muito frio, vai ficar muito gelado, não vou botar tanto esfagno, não vou misturar, e por aí você diz, tá bom? Vamos para a próxima região. Região Centro-Oeste. Como que a gente pensa no clima da região Centro-Oeste? Quente e seco, né? Muito quente e muito seco. Vai plantar uma orquídea na brita no vaso de plástico. Vaso de plástico bem furado. Dá para botar a brita, fazer aquela camada de esfagno no fundo e terminar de plantar a sua planta. Uma planta que não precisa de muita umidade. No vaso de plástico. Se você já precisa você precisa fazer um replante de uma planta com mais necessidade de umidade, como você vai fazer? Você pode
manter o fundo de esfagno e botar esfagno ao redor do vaso, não nas raízes da planta, não perto das raízes da planta, para quando tiver muito calor, tiver aquele solzão, aquele calorão, a planta não ficar molhada nas raízes. Você bota ao redor do vaso, tá bom? Faz o fundo, completa com brita, chegou no ponto onde você vai botar a planta, salpica um pouco de esfagno ao redor do vaso, bota a planta, termina de plantar e acabou, tá bom? Vaso de plástico para planta mais umidade. Vaso de cerâmica. Como é que é plantar num vaso de cerâmica seco, numa brita que também não retém umidade, num lugar seco e quente? Complicado, né? Então vamos lá. Cerâmica. Se eu vou plantar uma orquídea que não precisa de tanta umidade, eu botaria uma camada de brita na cerâmica, bem pouquinho esfagno salpicado no fundo, mas bem pouco, não precisa ser uma camada muito grossa, bem pouco mesmo. Completaria com a brita, faria o esfagno ao redor do vaso e terminaria de plantar a planta na brita, tá bom? Se eu fosse plantar uma orquídea com mais necessidade de umidade nesse vaso de cerâmica, eu faria as mesmas coisas, só que eu misturaria a brita com casca de pinos fina ou casca de pinos média. Aí eu tenho um pouco mais de umidade sem encharcar como o esfagno faz. Bom? Cachepô para o centro-oeste. Plantar na brita no cachepô para o centro-oeste. Mais aeração ainda. Se a cerâmica é seca, o cachepô é muito aerado. Então a gente pode pensar na mesma maneira. Forra o cachepô com a telinha de sombrite para segurar a brita, faz uma camada fina de brita embaixo, desfia esfagno em cima, completa com umas britas. Chegou no andar da planta, salpica esfagno ao redor do cachepô, bota a planta, termina de plantar. Precisa aumentar a umidade desse cachepô, mais umidade, né? A gente pode utilizar a casca de pinos fina ou desfiar esfagno junto com a brita, entendeu? Faz o mesmo processo do anterior, só que você usa brita misturada com casca de pinos fina ou brita misturado com esfagno. Se você quiser ainda mais umidade, se for uma planta muito enjoada de umidade, você pode misturar a brita com a casca de pinos e o esfagno misturado, mas aí você pensa, quando bater o calorzão, quando bater o solzão, não vai ficar úmido demais, não vai apodrecer a sua planta? Você tem que pensar isso, mas sempre uma escalada de umidade para sua planta que eu tô dando. Bom, esse foi o centro-oeste, várias opções, a gente falou do vaso de plástico, falou da cerâmica, falou do cachepô, agora a gente vai para o sudeste. No sudeste, a gente tem uma variação de clima muito louca, né? Se você mora na parte do sudeste, onde faz frio, faz muito frio, o inverno é muito frio e o verão é muito quente, tem esse contraste, né? Partes do sudeste, partes do interior de Minas, partes do interior de São Paulo, tem lugares que no verão faz muito calor e no inverno faz muito frio. Então a gente precisa lembrar, no verão a planta não pode estar molhada durante o dia, no inverno a planta não pode estar molhada durante a noite, que são os pontos críticos. Então vamos lá, nesse lugar do sudeste onde tem esse clima extremo, vaso de plástico, eu acho que dá pra gente usar a brita pura, bom? Acho que dá pra usar a brita pura numa planta normal, numa orquídea normal. Se for uma orquídea que precise mais de umidade, a gente pode pensar em misturar essa brita com uma casca de pinos fina ou uma casca de pinos média e talvez fazer um fundo de esfagno, mas a primeira opção seria misturar a brita com uma casca de pinos fininha para média, porque aí você tem um pouco mais de concentração de água dentro do vaso, tá bom? Para uma planta mais exigente de umidade. Para uma planta tradicional, eu não usaria, tá bom? Eu não usaria nada, eu plantaria só na brita e foi, sabe? Porque no verão vai fazer calor, você vai regar mais. E no inverno, quando regar, vai demorar 3, 4 dias até
secar. E quando tiver no invernão, no gelo mesmo, não vai ficar molhado por muito tempo. Então no vaso de plástico eu faria assim. Na cerâmica, eu faria da seguinte maneira. Vaso de cerâmica nesse lugar extremo. Planta normal, eu faria brita no fundo, esfagno ao redor e terminava de plantar. Tá bom? Para uma planta sem necessidade de mais umidade. Para uma planta com necessidade de mais umidade na cerâmica, eu faria brita no fundo, esfagno ao redor e essa brita misturada com uma casca de pinos, tá? Uma casca de pinos fina ou uma casca de pinos média, vai depender. Mas ainda drenado, ainda que a água escorra bastante, mas que fique uma umidade extra do esfagno ao redor do vaso, mas que aonde a planta estiver, aonde a planta estiver plantada e as raízes se espalharem, esse lugar drene rapidamente, escorra rapidamente, mas a casca de pinos ainda fica um pouco mais úmida por um pouco mais tempo. Na época do frio não vai ficar ensopadona, nem muito gelado, e na época do calor você vai conseguir regar essa planta sem ela desidratar, secar muito rápido. Tá bom? Cerâmica foi feita. Agora no sudeste, nesse lugar extremo, muito frio no inverno, muito calor no verão, cachepô. Cachepô, planta sem necessidade de umidade. Eu faria fundo de brita, esfagno desfiado e terminaria com brita. Se não quiser usar o fundo de esfagno no fundo do cachepô, vale misturar brita com casca de pinos fina ou casca de pinos mais grossa, tá bom? Uma média, não faria muito grossa. Mas para um cachepô, como ele é muito aerado, muito aberto, muito ventilado, ou eu faria um fundo de esfagno para deixar aquela umidade no fundo do vaso, ou misturaria com uma casca de pinos, tá bom? Aí fica ao seu gosto. Já uma planta com necessidade de mais umidade, como eu faria essa mistura? Eu faria misturaria a casca de pino, misturaria a brita com a casca de pinos fina ou média e faria esfagno ao redor do cachepô, nas laterais, sabe? Não por fora, mas por dentro. Você bota uma camada de pino, de brita com pinos, aí você salpica um pouco de esfagno bem na borda, coloca um pouco mais de brita e pinos, um pouquinho mais de esfagno, bota a planta e termina de plantar, que aí você vai ter um ao redor do vaso, do cachepô, bem úmido com esfagno e essa casca de pinos retendo um pouco mais de umidade por ela ser mais fininha ou média dentro do cachepô. É assim que eu faria, tá? Então, sudeste, nessa parte extrema, é assim que eu faria. Agora, sudeste, calorzão, como no Rio de Janeiro, né? Vaso de plástico, brita pura, é como eu faço aqui no Rio de Janeiro. Meus vasos de plástico, 15, 18 e 20, é só brita, tá? Brita pura. Vaso bem furado. No verão, pelo vaso ser um pouco maior, fica mais fresquinho dentro, eu rego dia sim, dia não. No inverno, ele demora 3, 4 dias para secar, não tem problema, tá? Plantas com mais necessidade de umidade, no vaso de plástico, eu boto um pouco de esfagno em cima da brita, no topo da brita, sabe? Só para deixar um pouco mais em cima. Mas é só isso que eu faço, não tenho problema. Cerâmica. Eu tenho plantas, orquídeas tradicionais plantadas na cerâmica. Eu uso só brita. Só brita, só brita, só brita. Minhas labiatas estão assim, eu tenho vários híbridos que estão assim, só brita, só na brita, na cerâmica, tá bom? Se eu plantar um seedling ou for uma orquídea que precise de mais umidade, eu boto o esfagno ao redor do vaso, tá bom? Ao redor do vaso. Quando eu plantei os meus seedlings de Cattleya dowiana, eu fiz fundo de brita, vaso de cerâmica, fundo de brita, esfagno ao redor do vaso, completei com brita, botei a planta e botei um pouquinho de esfagno perto dos seedlings. Os seedlings são bebês, são plantas que mais exigentes, né? Mas eu tenho plantas que só tem vaso de cerâmica, a brita, esfagno em volta, a planta e acabou. E é assim que eu faço.
bom? Cachepô, lugares quentes do Sudeste. Eu uso basicamente brita, tá bom? Basicamente brita. Forro com o sombrite para segurar a brita. E aí eu uso só brita. Plantas normais sem necessidade de umidade. Se eu tenho uma planta que precisa de mais umidade, eu tenho os meus Psicopsis papilio, tanto o tipo quanto o flava, estão na brita com casca de pinos média, bom? Se eu precisar de mais umidade, eu posso fazer um fundo de esfagno e planto só na brita. Não faria fundo de esfagno com casca de pinos, que vai ficar um pouco demais por aqui, bom? Mas é assim que eu faço. Show de bola? Então, Sudeste a gente já fez os dois. Vamos partir para o Nordeste. Nordeste, gente, Nordeste. Como é que é o clima do Nordeste? É um lugar quente. Calor, 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 calor o ano inteiro. Só varia a época de chuva, né? Eu sei que na Bahia a época de chuva, não sei se é na Bahia toda, mas a época de chuva na Bahia costuma ser no inverno. Aqui no Rio de Janeiro a época de chuva é no verão. No inverno aqui no Rio de Janeiro a gente tem a seca. E no verão a gente tem a época da chuva. Na Bahia é diferente. A essa época chove todo dia. Todo dia, todo dia. E aí é complicado. Bem complicado, né? Nordeste, calor. Ó, vamos pensar no vaso de plástico, né? Vaso de plástico. Como é que a gente vai manter a umidade desse vaso de plástico, né? Porque muito calor vai secar muito rápido, eu vou ter que regar muito rápido essa planta. Mistura ela com casca de pinos fina ou casca de pinos média. Por que eu não vou usar esfagno na mistura do Nordeste? Porque quando bater o calorão, se esse esfagno estiver muito molhado, estiver ensopadão, pode apodrecer a sua planta. Sua planta pode apodrecer por podridão bacteriana por excesso de umidade. Então, assim, eu faria só plantas tradicionais, né, sem necessidade de umidade. A brita com uma casca de pinos fina ou média. Precisa de mais umidade? Você precisa desse vaso de plástico um pouco mais úmido? Faz um fundo de esfagno, mas bem fino, desfia bem. Faz uma camada de brita, desfia um pouquinho de esfagno. Faz outra camada de brita, desfia um pouquinho de esfagno e termina com a brita. Só brita, tá? Se você precisa de mais, brita com esfagno. Se você precisa de menos, a brita com a casca de pinos, tá bom? Eu faria assim no Nordeste, no calorzão, tá bom? Vaso de plástico. Agora, cerâmica. Cerâmica no Nordeste é uma coisa complicada. Mas o bom da cerâmica é que ela transpira muito, ela evapora muito, ela não fecha tanto, ela não abafa tanto as raízes quanto um vaso de plástico. Então a gente já pode usar um esfagno com um vaso de cerâmica. Plantas com necessidades básicas. Eu faria o seguinte: uma camada de brita com casca de pinos média, esfagno bem leve ao redor do vaso e terminaria de plantar a planta. Tá bom? Uma planta com mais necessidade de umidade, no vaso de cerâmica no Nordeste. Camada de brita com pinos no fundo, esfagno muito pouco desfiado nesse fundo, esfagno muito pouco em volta e planta a planta. Por que eu estou usando esfagno na cerâmica? Falei para vocês, a cerâmica transpira, a cerâmica absorve a água e evapora. Então, por mais que ela fique, o esfagno mole mais, a cerâmica vai ajudar a secar mais rápido, porque com o calor, com a baixa umidade, com o vento, com o calorzão do Nordeste, essa cerâmica vai transpirar e vai secar esse esfagno mais rápido, o que não acontece com o vaso de plástico, porque ele abafa mais, ele não transpira, ele não respira. Então, na cerâmica eu faria assim. Cachepô. Cachepô pro Nordeste calorzão. Forra o cachepô com o sombrite e por uma planta de necessidade tradicional, eu usaria
brita com casca de pinos. Aí pode ser uma casca de pinos mais fininha ou uma casca de pinos média. Mas numa planta necessidade tradicional, eu usaria isso. Bem drenado, entrou, saiu, não vai ficar molhada no calor, não vai ficar molhada no frio, na época de mais chuva, e você vai ter drenagem na época de mais chuva, né, que não faz frio no Nordeste, mas na época de mais chuva, você vai ter mais drenagem no inverno. Na época do calor, quando você regar, por mais que essa planta seque rápido, ela não vai ficar molhada na hora do calorzão, e você pode regar ela mais vezes, tá bom? Precisa de mais umidade dentro desse cachepô? Você pode fazer um fundo de esfagno, mas só no fundo, só para ficar um pouco mais úmido, tá bom? Ou então você usa só a brita com a casca de pinos bem fininha, aquela bem miudinha mesmo, que aí você vai ter um pouco mais de retenção de água dentro do negócio. Mas se você não quiser usar, achando que vai ensopar demais a casca de pinos fininha, faz um fundo e usa brita com pinos médio, tá bom? Faz um fundo de esfagno, bota uma camada de brita, desfia um esfagno e brita com pinos médio, uma camada de esfagno, completa com brita com pinos médios, tá bom? E foi. Gente, eu tô pensando nesses estereótipos, mas obviamente vocês sabem o que é melhor para vocês e vocês vão adaptar ao cultivo de vocês, com o clima de vocês, da cidade de vocês e por aí vai, tá bom? Tô só dando dicas para facilitar a vida de vocês. Qual o substrato que eu uso? Agora vamos falar do norte. Chegamos ao norte. Gente, como é que é o norte? É um lugar quente, igual ao Nordeste, só que tem a umidade da Amazônia. Ou seja, é um lugar que fica muito quente porque fica abafado, que é calor com umidade. Como é que a gente vai cuidar das orquídeas nesse lugar? Porque muitas orquídeas não gostam desse bafão, né? Vaso de plástico, plantar na brita com vaso de plástico no norte, né? Bafão, calor, úmido. Eu usaria só a brita no vaso de plástico ou a brita com a casca de pinos média. Bem drenado, bem aerado, molhou, vai demorar, o vaso de plástico demora um pouco mais para secar e tudo mais, aí tudo vai. Precisa de mais umidade dentro do vaso? Você pode usar a brita com uma casca de pinos mais fina ou então fazer um fundinho de esfagno, mas muito suave, tá bom? Eu não socaria esfagno nesse vaso de plástico no norte, tá bom? Que pode apodrecer planta. Agora, cerâmica. O bom é que vai ter a umidade, né? A cerâmica vai ficar mais úmida por mais tempo. Então, uma orquídea de necessidade normal no norte. Como é que a gente vai plantar essa planta? Como é que eu plantaria essa planta? Eu usaria brita com casca de pinos média ou casca de pinos fina, tá bom? Uma necessidade tradicional. Por você molhar e o lugar ser úmido, vai ficar úmido por mais um pouco tempo, né? Se você quiser, se você precisar de plantar uma planta com mais umidade, eu botaria um pouco de esfagno ao redor do vaso e misturaria a brita com a casca de pinos média ou fina, dependendo do que você achar. Mas acho que só esse esfagno ao redor do vaso de cerâmica, né, que esse barro, vai manter ele mais úmido por um pouco mais de tempo, já num ambiente úmido, independente de ser calor. Então cerâmica foi, né? Agora cachepô, plantar o cachepô no norte. Forra o cachepô com o sombrite para segurar a brita. Planta de necessidade normal, sem necessidade de mais umidade. Só a brita ou brita com casca de pinos média. Bom, acho que funciona, vai funcionar perfeitamente bem, vai ficar bem aerado, por mais que seja calor, vai ter a umidade no ambiente, então a planta se garante, tá? Se você precisar de mais umidade, você pode manter só a brita com a casca de pinos fina, ou você pode usar a brita com casca de pinos média e botar o esfagno ao redor do cachepô, bem pouquinho, só para dar um extra ao redor do cachepô. Bom, então é assim que eu faria, pensando nos estereótipos de cada... Assim que eu usaria a brita, pensando nos estereótipos de clima de cada região do Brasil.
Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, espero que tenha dado uma luz para vocês. Você quer usar brita no norte, quer usar brita no nordeste, no centro-oeste, no sudeste, no sul? Dá para usar em tudo quanto é lugar. É só você pensar qual a necessidade da sua planta junto com o seu clima, lembrando que não pode ficar molhado no dia, no horário mais quente do dia, não pode ficar molhado no horário mais frio da noite, e sempre bem ventilado, sempre bem aerado, seja com necessidade normal de umidade ou um pouco mais de umidade. A gente se acerta, tá bom, pessoal? Tem que ir estudando, aos poucos a gente se encontra. Bom, povo, se inscreve no canal. O link de se inscrever tá aqui embaixo, o botão de se inscrever tá aqui embaixo, clica no botão de se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações. Toda vez que eu mandar o vídeo, toda vez que eu fizer uma live, tá a notificação no celular, no seu e-mail, assim como no Instagram. Segue lá no Instagram, @arco-íris-de-orquídeas, arco-íris-de-orquídeas, várias fotos ao dia, vários stories ao dia, atualizações que não tem aqui no canal, tem lá no Instagram. Tô aguardando você, arco-íris-de-orquídeas, @arco-íris-de-orquídeas no Instagram. Já compartilhou esse vídeo com os seus amigos? Mostra ele para os seus amigos. Vou adorar receber eles aqui. Só carinho com você e com seus amigos, tá bom? Like no vídeo, gente. Soca like no vídeo. Importante dar like no vídeo, porque o YouTube entende que o canal é bom. Vai mostrar o canal para mais pessoas. Vai mostrar meu canal mais vezes para você. E assim a gente cresce juntinho. Quase 5 mil inscritos. A gente consegue chegar a 5 mil inscritos logo, gente. Conto com vocês, tá bom, povo? Olha... Esse foi o vídeo de brita, o cultivo de orquídeas na brita em todos os lugares do Brasil. Muito obrigado por assistir. Um beijo. O meu nome é Maico Arias e esse é o Arco-Íris de Orquídeas.